Bem, nós estamos aqui hoje, boa noite a todos, na manutenção da nossa série Artista Espelho e Sombra. O motivo de ser Espelho e Sombra é a busca do autoconhecimento a partir do espelho e da Sônia. Sônia, para de rir, Sônia. É do espelho e da Sônia. Não, não é Sônia, é Sombra. Não, espera, tá bom. Então, hoje nós vamos brincar aqui de falar do Volpi, e olha que legal, a quebra. Vocês vão ver por que a quebra. Não é que ele quebrava muitas coisas, tá? Mas... olha ele aí, ó. Aqui ele já estava ficando carequinha, ele está olhando de soslaio aqui. Alfredo Volpi nasceu em 14 de abril de 1896 em Lucca. Portanto, ele é nacionalidade italiana. E falece em 1988, dia 29 de maio, aos 92 anos. Vocês estão reparando que determinados artistas importantes geralmente duram muito, né? Isso, claro, é geralmente, tá? Não é a regra. Como o próprio Modigliani, como determinados outros. Modigliani morreu com 35 anos. A ocupação desse cara era pintor. Pintor de parede. Pintor de parede mesmo, tá, gente? Vocês vão ver a história dele, tá? Movimento estético, óbvio, lulante, modernista. Aqui eu trouxe um briefingzinho para que vocês vejam, né, a respeito. Né? Aqui, ó, ele chega no Brasil com 1 ano e pouquinho de idade, tá bom? Ó, ele começa a trabalhar, né, jovem, como marceneiro, entalhador, encadernador. Olha que legal. Então, ele foi um artífice. Ele foi artista e artífice, né? Em São Paulo, ele começa a decorar as residências. Ele decorava o quê? Às vezes ele pintava, fazia... lembram desses contornos que se fazia, esse fronteio, tá? Esses contornos nas paredes? Ele pintava colunas. Oi, Cláudia, seja bem-vinda, querida. Ele pintava tipo murais mesmo, tá? Ele fazia muito isso, ele foi aprendendo a fazer isso, né? Deixa eu ver aqui mais. Aqui isso é mais para... do resto eu vou passando, eu vou trazendo isso para que vocês tenham uma ideia, né? Da importância dele. Não vou ficar lendo cada um, fica chato, tá? Mas para vocês terem uma ideia, aqui nós estamos passeando entre o nascimento dele, né, em 96, chega no Brasil em 97, 98, até os anos 40, 50, tá bom? Oi, Flora, seja bem-vinda também, querida. Desculpe que eu não estou cumprimentando, é que eu não consigo ver todo mundo, porque eu não sou onipresente, muito menos onisciente, tá? Mas quando o Rachem liga para mim, ele fala: Olívio, presta atenção em todo mundo, tá? Olha que legal. O cara, ele começa, tá vendo? Isso aqui eram os carros dele na época. Ó, mentira, tá? Ele começa a estudar na escola profissional masculina. Olha, só tinha macho lá, entendeu? Escola masculina do Brás, na juventude, como marceneiro, entalhador, encadernador. Em 1911, inicia a carreira como aprendiz de decorador de parede. Entendeu o que ele fazia? Ele decorava as paredes. Ele pintava florezinhas, colunas, né? Vasos, né? Olha, tá aqui, ó, frisos, florões, painéis de residências, né? Na mesma época, ele começa a pintar madeira, madeira e tela, ou seja, tinta sobre madeira e sobre tela. Agora, Olívio, isso aqui é a casa dele? Ele foi um cara que veio de família muito rica. Mentira, tá? Aqui é exatamente a escola onde ele começou a estudar, e pelo que eu tenho notícia, basicamente a única escola dele, tá? Que hoje ela está no Brás e ela funciona para varas, é uma vara de infanto-juvenil na parte do tribunal, tá? Isso aí é um incenso, Cláudia, que você está aí cheirando aí? Bacana, tá bom. Então, aqui que ele estudou, esse local existe até hoje, tá bom, gente? Como falei, faz parte do tribunal, tá? Pois bem, tá? Aqui vocês estão vendo um dos primeiros trabalhos dele. Essa medida que eu coloquei aqui não é uma medida tão precisa, estão vendo? É de 25 a 35. Eu não achei até hoje o tamanho correto dela, tá? Mas vejam, esse é um dos primeiros trabalhos para que vocês entendam, tá?
e o meu toque não permite, mas eu esqueci de arrumar. Está vendo o Cambuci aqui? Deixa eu só tirar aquilo ali. Pronto, já corrigi agora, não corrigi, ficou Cambuci, corrigi. Pronto. Essa é uma obra dele de 1920. O que que lê? Olha, artistas presentes. Olha esse tipo de pintura dele. É muito o quê? É uma pintura clássica? É uma pintura expressionista? É uma pintura pós-impressionista? É uma pintura tipicamente impressionista, certo? 1880, 1890. 1890 já tinha o pós-impressionismo, mas ele bebeu dessa fonte. Veja, estamos falando de 30 anos depois, né? Ele tinha esse tipo de pincelada rápida, obras pequenas aqui. Guardem bem essa obra, tá ok? Fotografaram na mente de vocês, tá? E aí a gente vai percebendo que ele, olha só, olha o fundo, as pinceladas rápidas, uma obra também de 1960, tá? Desculpe, 1920, 60 por 50. Não imagino o título dessa obra. Que tal a mulata? Tá bom, gente? Ó, a mulata. Agora vejam a questão dos coloridos aqui. Ó, olha a roupa dela, que legal. Ó, esse verde, né? Não sei se vocês estão vendo as mesmas cores que eu, tá? Mas deve ser basicamente um verde, fundo meio branco, né? Com pinceladas de traços negros, o batom vermelho dela, né? É um perfil bem interessante, né? Olha a assinatura dele, ele mantém essa assinatura pela vida, ó, Alfredo.Volpe, tá? Ele mantém essa assinatura própria, tá? Olha que interessante aqui, em 1924. Olha que obra bastante, já saindo um pouco do impressionismo, indo para o expressionismo, né? A luz entrando, explodindo aos nossos olhos, né? Uma obra também pequena, né? De 35 por 25, né? E aí, o que acontece com a vida desse cara, né? Em 1925, ele faz, olha, participa pela primeira vez de uma exposição coletiva. Vocês conhecem esse local aqui em São Paulo, gente? Aí, Claudinha, fica lá no Parque Dom Pedro, é o Palácio da Agricultura e Indústria, tá? Legal estar trazendo isso para vocês, eu acho legal, né? Como é o caso nosso aqui, até mais divertido, porque está tudo na nossa cidade. Então, ele fez a sua primeira exposição aqui, ó, no Palácio das Indústrias de São Paulo, que hoje é um museu, né? Então, é localizado aqui, tá vendo? No Parque Dom Pedro II, São Paulo. Ele foi construído, né? Ó, início da construção, 1911, e foi inaugurado em 1924, tá? Existe até hoje aqui, ó. Então, ó, participa pela primeira vez de uma exposição coletiva do Palácio das Indústrias de São Paulo em 1925, tá? Momento em que privilegia retratos e privilegia o quê? Retratos e paisagens, tá vendo? Ele está no começo, mas já está expondo, ele já está fazendo parte. Olha, mas Olívio, olha só, vamos compor juntos aqui. 1925, o que aconteceu 3 anos antes? Os 3 dias chamados da Semana de 22, lembra? Semana de Arte Moderna, que ela é muito importante hoje, e para alguns está até deixando de ser, mas na época ela não foi uma coisa tão importante, a Semana de 22. Um grupo de artistas fez parte, como nós já falamos aqui conosco, né? E Volpe, né? Aí ele está expondo aqui, né? Uma outra condição, né? Por causa da grande sensibilidade na representação da luz e da sutileza, no uso das cores, é comparado aos Le Impression, né? Os impressionistas. Outras obras da década de 1920, no entanto, contam com traços que remetem a composições românticas. Romântica, lembrando, o romantismo ele está em final de 1700, começo de 1700, começo de 1800. Período romântico que cessa ali e a gente vai para o período realista, tá? Olha aí, ó. E aqui nós estamos vendo ó, uma obra de 1930 dele. Olha que bucólico, que romântico, tá? Não romântico francês,
não romântico alemão, não romântico inglês, um romântico típico de um italiano que chegou aqui com 1 ano de idade, portanto, bebeu todo o conhecimento do Brasil, né? De uma família tipicamente italiana, de lá, mas ele nasceu aqui e foi pegando, né? As questões paulistas, paulistanas, né? Ele foi bebendo, olha aqui, bucólico até, né? Agora, ele, né, em 1930, tá? Ele se aproximou desse grupo, um grupo chamado Santa Helena. E é um grupo que teve esse nome por uma importância muito grande, aonde a Santa Helena, Helena de Troia, tem todo um estudo, um profundo acontecimento. Mentira, eu estou mentindo tudo isso. Se chamava Santa Helena porque era o nome desse prédio. Eles se reuniam nesse prédio, que é onde fica hoje o Corpo de Bombeiro na Praça da Sé. Tá? Olha, lembrando, olha, Palacete Santa Helena, em homenagem a Santa Helena, aquela que era Helena de Troia, lá edifício Santa Helena, é nada. Eles criaram esse grupo, eles começaram a se encontrar, alugaram um pedacinho ali, começaram a se encontrar, e Volpi fez parte e não fez tanta parte. Tá? Se vocês quiserem saber um pouco mais profundamente, quando eu monto uma aula aqui, percebam, a aula não é do Olívio, tá? O Olívio ele é um compilador. Eu vou pegando de sites, de livros, que realmente eu, como acadêmico, confio. Então, no caso aqui, tem muita coisa de casas de leilão, como, por exemplo, do James Lisboa, né? Então, muitos dos dados aqui fazem parte da enciclopédia, né? Do Banco Itaú. Eu vou pegando desses locais que são importantes também. E claro que eu pego dos livros que tenho, né? Então, é sempre legal quando vocês fizerem pesquisa, tá? O que eu estou querendo dizer aqui? Já sei, eu vou começar assim. Em primeiro lugar, tomem muito cuidado com a internet. A internet não é um livro acadêmico, aonde foi questionado, foi pesquisado, foi determinado, tá? A internet tem de tudo, e onde tem de tudo, tem nada. Então, quando vocês forem fazer algo realmente importante, peguem. Vocês não querem pegar um livro importante, né, para saber de alguma coisa? Então, peguem um site, entenda, site local, né, um sítio, né, um site próprio para o que vocês estejam pesquisando, seja caixinha de fósforo, um Volpe, um museu, tentem ir para o oficial, tá? Depois que vocês estudarem muito e cansarem do oficial, saiam do rio e vão para a margem. Aí vocês vão virar marginais, tá? Mas é importante caminhar no rio. É importante estar no rio. Então, tomem cuidado. Então, o Santa Helena, eu tive um prazer, eu e a Jo, a minha sócia, na Slaviero e Guedes Galeria de Arte, no ano 2000, nós fizemos uma exposição só do Grupo Santa Helena, lançamos um catálogo que ficou importante, e esse catálogo ele faz parte exatamente, né, da enciclopédia do Itaú, tá bom? Eu não tenho mais para dar para vocês, tá? Nem para vender eu tenho, tá? Eu não tenho mais. Isso tem 21 anos atrás. Nós fizemos essa exposição, foi muito legal. Eu aprendi muito a fazer essa exposição, dos quais, no Grupo Santa Helena, eu acho tão engraçado nessa palavra portuguesa, edifício Santa Helena, né? Que os portugueses, eles... Não vou fazer essa piada de português, senão vão bater em mim, né? Eu, como Guedes de Almeida, eu posso fazer, mas eu não vou fazer, melhor não. Ó, na década de 1930, né, o Grupo Santa Helena, ele é formado por quem? Mário Zanini, Francisco Rebolo, Fúvio Penac, Aldo Bonadei, entre outros, tá? Que é muito legal. E ele participa, não que ele fizesse parte, mas ele participa. Como ele participa, então ele fez parte, tá bom? Nesse sentido, tá? Porque lembra que a gente estava estudando o que é uma escola, né? O que é um grupo de pesquisa, né? É todo dia, é dividir a conta, é pagar o aluguel junto, né? Tem tudo isso. Em 1937, ele conhece o Ernesto de Fiori, importante figura no desenvolvimento artístico de Volpi.
Com De Fiore, aprende que o tema pintura e suas possibilidades narrativas não são tão importantes quanto os elementos plásticos formais. Estão compreendendo? Tá? Narrativa é uma coisa, plástico formal é outra, mas claro que elas se misturam. Tá? A partir desse ano, participa de salões, né, da FAP, tá? Que é a Família Artista Paulista, tá? Que é um grupo de pesquisadores ali, que é bem legal esse. E o que eu fiz aqui? Pronto, não, está tudo ok, está tudo ok. Ah, não era para andar, tá vendo? É o sistema. Volta, bonitão aqui, vem cá. Voltou. Então, ele fez parte desse grupo. Cadê o grupo aqui? Ernesto de Fiore, tal. Aqui ele fez parte do grupo da Família Artista Paulista. Por algum motivo, eu deletei ali, ó, tá bom. E aí, ele foi se transformando. Veja esse trabalho dele aqui, aonde, eu não sei se vocês prestaram atenção, aquelas outras obras eram obras todas feitas em óleo sobre tela, óleo sobre madeira, óleo sobre cartão, e essa aqui é uma obra de têmpera sobre cartão. Ele começa a ter esse tipo de manuseio com a obra, tá? Ele começa a mexer com a obra. Ele começa a ter esse tipo de trabalho. Só um instantinho que eu fui aqui. Aconteceu algo que pulou aqui. Aqui, ó, nós estamos aqui. Aqui, saímos daqui, viemos ver essa obra bucólica dele, fomos para o prédio edifício ou Palacete Santa Helena. Um amigo meu comprou o portão da frente do Santa Helena. Ele mora perto da tua casa, Charles, lá no Morumbi. E aqui eu estava falando de cartão para vocês, né? E a partir disso, ele começa, então, ó, veja que ele ainda usa óleo sobre cartão, tá? Olha o tema religioso dele, percebam as pinceladas rápidas, tá? Olha que interessante, aqui é em Itanhaém. Alguém está em Itanhaém também? Ou só no Guarujá? Tá? Então, aqui, ó, um óleo sob tela ainda. Ele vai experimentando. Né? No fim da década de 1940, confere à pintura uma textura rala com a aplicação da técnica de têmpera. Isso que eu estava me adiantando a vocês. Né? Como em Casa da Praia, em Itanhaém, como nós vimos, em 1949. Nesse período, né, o caráter construtivo, aqui, estamos usando o termo construtivo como o período da construção que surge nos anos 10 e nos anos 20 na Europa, que é o período construção enquanto abstrato, enquanto construção, enquanto concreto, geométrico, tá? É firmado nos planos de fachadas, telhados e na paisagem, ao passo que certas composições gradativamente caminham para o abstrato, como vocês vão ver. Por isso que eu pedi para que vocês guardassem. Aqui tem todo aquele histórico que eu gosto de colocar, de 1940 a 1960, 59, né? Vocês vão vendo as coisas por onde eles vão, por onde ele vai passando e o que ele vai encontrando. Indo para frente, só para ter por base, nós temos aqui, olha que coincidência, né? Uma mulata, fase de 1949, né? Que é o ano também mais importante das mulatas de quem? De Di Cavalcanti. Tá? Um dia a gente vai falar de Di Cavalcanti aqui. Por que a mulata surge nesse período? Qual a importância disso? Né? E aqui nós temos ainda um óleo sobre tela. Tá? Agora, reparem, né? Ela está nua, ela está o vaso de flores, né? Nós temos uma cortina ao fundo. São coisas padrões para uma época, né? São Paulo, Rio de Janeiro, né? Nós vamos vendo muito isso. Ó. E, claro, que eu não podia... Um dia eu vou dar uma aula para vocês só de vasos de flores. É muito legal. Isso desde o Renascimento. Vocês vão ver o que os caras fizeram com vasos de flores. Tá? Aqui, ó, vocês percebem que a assinatura permanece a mesma.
eu gostaria que vocês reparassem na pincelada do fundo. Estão vendo a pincelada do fundo? São pinceladas firmes, talvez até duras. Percebam o tampo da mesa. São pinceladas no fundo. A cor que eu tenho aqui é um violeta, tá? O que aparece aqui? São pinceladas firmes e horizontais. Firmes, né? Repare aqui, ó, a horizontalidade no tampo da mesa, né? E aqui já é um trabalho que ele utiliza o têmpera sobre tela, tá? Ah, a Eva também está aí. Fala, Evinha, querida, seja bem-vinda. Pois bem, em 1950, viaja à Europa com o Mário Zanini e o Orsi, tá? E se interessa pelos pintores, olha que interessante, pré-renascentistas. Tá? Lembra que nós já falamos aqui de Giotto, Cimabue, Frangélico, ele se interessa, né? E que confirma algumas soluções pictóricas que alcança em seu trabalho. Encontra na obra do pintor italiano Paolo Uccello, tá? Jogos de ilusão em que, ora, o fundo se opõe à figura e a projeta para a frente. Ele começa a perceber esse movimento antes desses artistas, antes de trabalharam antes do Renascimento, portanto, pré-renascentistas, tá? Ele, nesse momento, ele começa a construir, né, um espaço indeterminado, olha que legal, que permite o surgimento de uma estrutura, olha só, permite o surgimento de uma estrutura que se esvai, ela torna-se fluida, ressaltada pela têmpera. Olha que interessante, vários artistas, certo, Arthur? Usam a veladura do óleo para ter várias dimensões. Ele utiliza a têmpera para desestruturar e se esvair. Uma forte vontade de ordenação. Estão sacando as pinceladas e por que ele saiu do azeite, do óleo, e foi para a têmpera? E ele tinha o manuseio da têmpera. Olha aqui, ó, 1950, têmpera sobre tela. Olha a obra chapa. Vocês viram as obras antigas? Olívio. Oi? Olívio, Oi? você pode explicar? Você pode, por favor, estão perguntando o que é têmpera sobre tela? Ai, caramba, tá bom. O que é a tinta óleo? Ela surge por volta do século XV, tá? E o que é a tinta óleo? Você pega um óleo e mistura com o que a gente tinha antes chamado de têmpera. O que é têmpera? É tempero, é mistura, porque a base dela não é o azeite, o óleo, tá? A base dela é a clara do ovo. Pega-se a clara do ovo e se mistura minérios, tá? E aí que você tem um tipo de pasta que você utiliza como tinta. Então, isso é claro que tem toda uma questão alquímica de busca de Deus, de busca de dor. Nós estamos falando aí na Idade Média, né, onde surge através... Lembram? Nós já falamos aqui das iluminuras, ou seja, você tem os livros têm os desenhinhos, esses desenhinhos da Sônia são, né, Soninha? São os teus desenhinhos. Os desenhinhos da minha Sônia querida, que está de chinelinho de dedo hoje, um beijo grande para você também, né? Você começa a desenhar e começa a pintar com têmpera, com ouro, com certas misturas químicas, alquímicas, que tem toda uma erudição para fazer isso. Porém, nos Países Baixos, por que Países Baixos? Tem países altos? Tem. Conforme for, você vai para a Inglaterra, você tem o Highlander lá, né? Só que na Bélgica, em Flandres, né? Hoje seriam os Países Baixos, porque eles tiraram o mar, então eles ficaram com a terra abaixo do nível do mar, que é a Holanda. Então, os artistas de lá que pintavam com têmpera, pintavam as obras em têmpera,
enrolavam para guardar as telas. E depois, sei lá, de uma semana, de um mês, de algumas horas, tiravam o que estava enrolado, surgem as primeiras obras abstratas. Mentira, né? Estou falando de 500 anos atrás. Por que que aparecem essas obras assim? Porque a umidade nos Países Baixos é exorbitante. Então, a têmpera não suporta ficar misturada junto com a terra, com a tela enrolada. Então, aí, o que que eles fizeram? Testes. Aí, os irmãos Eck, né, inventaram de misturar o óleo. Aí, cria-se a tinta a óleo. Um dia, Sônia, a gente vai falar só sobre essas técnicas, porque todas elas têm de origem alquímica. É linda as histórias, porque eles faziam junto com Brahot. Eles faziam a tinta misturadas com orações. Tá? Eles buscavam Deus para criar as tintas. Então, imagina quando aqueles que faziam vidro queriam ter um vidro vermelho. Quantos sangues eles colocaram na sílica? O que é o vidro? O vidro é areia em alta temperatura. Então, para dar cor ao vidro, você precisa colocar uma mistura. E, originalmente, eles achavam que o vermelho era o sangue. Mas não, é óxido de ferro. Então, tem toda uma composição metódica para isso. Expliquei para vocês a questão da têmpera e do óleo, tá bom? Então, vamos lá. Agora, voltando aqui, olha que interessante. Vocês viram os primeiros trabalhos dele. Ele tinha uma condição de paralaxe. Paralaxe é um termo da física que quer dizer ter a capacidade de ver a distância. Por isso que nós temos dois olhos. Se nós tivéssemos um olho só, a gente não veria a profundidade. Então, os dois olhos criam a distância, a óptica, né, aonde você tem a chamada paralaxe. Você consegue ver a distância. Você sabe, por exemplo, que o teclado de vocês está antes da tela. Eu espero que não esteja ninguém ao contrário disso, né? Mas, geralmente, é assim, você vê o antes. E o que vocês estão vendo nessa obra aqui, nessa fachada, olha a palavra, fachada, nesse facho, tá? Não é facho do fascismo, hein? Essa fachada, que é outra história. Vocês não estão olhando aqui uma obra que tem a questão de vários planos, de vários movimentos, porque o óleo ele cria a veladura. O que é veladura? São véus. O óleo ele cria vários planos. Por isso que tem tinta, óleo que ainda não secou há 300 anos. É chamado de véus. Você vai criando essas veladuras. A têmpera, dependendo de como você a utilize, mas é muito difícil. Ela dá esse chapado, ela dá essa objetividade, olha que frase feita, né? Feita, nua e crua. Você não tem níveis, você não tem o primeiro nível, o segundo nível, o terceiro, a não ser que você queira inventar, tá? Mas aqui o trabalho dele é plano, é uma fachada, tá? Agora, percebam, essas fachadas, elas têm uma qualidade de formas duras e cores duras, mas esse é o trabalho dele. Ele foi saindo de uma questão de perspectiva, que ele não perdeu a perspectiva, ele modificou na sua mente a perspectiva. Para o leigo, né, que vai olhar isso, lembra aquela frase feita? Meu filho faz melhor. Claro que não faz coisa nenhuma. Ele faz porque ele viu e vai copiar isso, né? Mas agora, por que que o Volpe, essa é a questão, por que que ele foi chegando nisso? Por que ele foi modificando isso, né? Por que que uma obra, a obra dele, o valor da obra do Volpe depende dos 6 tamanhos ou o 7º tamanho que ele tem. Quanto maior a obra, mais cara ela é. Claro, aí claro que nós vamos entrar na questão também, né, do conteúdo e narrativa, do período que ela foi feita também. Existem vários fatores que classificam, substancializam ou caracterizam o valor de uma obra de arte.
nunca é simples. E obra de arte não pode ser. Andando, tá? Vocês, olha que coisa mais simples, essa fachada de 1950. E ela tem 73 centímetros por 30, 29 e 40, né? 30 centímetros. Olha que coisa simples, limpa. Poxa, mas ele piorou com a obra. Esse é o ponto. Não. Ele foi limpando, por isso que ele ficou apaixonado quando estava, né, na Itália pelos pré-renascentistas. Aquilo é a música dele, aquilo é o trabalho dele. Participa das 3 primeiras bienais internacionais de São Paulo, 51, 53, 55. Em 1953, divide com Di Cavalcanti o prêmio de melhor pintor nacional. Olha esses dois, que importante, tá? É convidado a participar das exposições nacionais de arte concreta. Lembro que eu estava falando para vocês da questão da construção, que aqui no Brasil surge nos anos 50 a chamada arte concreta. Lembram vocês chegando na minha galeria ou passando na minha galeria, na Gabriel? Vocês vão ver aquele painel do Maurício Nogueira Lima. Aquilo é um painel concretista. Tá? Aquele painel, conforme for, se fosse possível deslocar, ele vale mais do que a casa no período de hoje. E não que a casa seja barata. Tá? E ele mantém contato com os artistas e poetas desta vertente. Vertente o quê? Concretismo. Lembram a poesia concreta? Mente, ente, quente, sabe? Cola, Pepsi Cola, cola, Coca-Cola, né? Então, o concreto ele vai simplificando. Isso acontece aqui no Brasil nos anos 50. Tá? Pois bem, não sei se vocês estão percebendo aqui no texto que 1951, 53, 55, o 1953 está em negrito. Apesar dele estar em negrito, ele está branquito, né? Que ele está escrito em branco. Mas vamos lá. Por quê? Foi uma das bienais mais importantes. Por que ela foi uma das mais importantes? Porque estava a obra de Pablo Picasso, Guernica. E olha que interessante, em 53, durante a Guernica passando pelo Brasil, tá? Quem ganha o prêmio de melhor, né? Os melhores pintores nacionais, Di Cavalcanti e Volpi. Então, foi um marco muito importante isso, tá, gente? Pois bem. O Peter também chegou. Fala, bonitão! Estou te vendo agora aqui. Então, olha o que começa a acontecer com as fachadas. Aí, bonitão, beijo. Olha o que acontece aqui, ó. Vocês estão vendo esse barquinho? Vocês estão vendo? Ó, primeiro lugar, estão vendo o fundo? Então, né? Olha a pincelada dele do fundo. Percebam a pincelada da forma como ele faz os pássaros, esses 4 pássaros. Vocês estão vendo esse barquinho? Que se você virar esse barco de lado, ele vai ser uma vela. Vocês já vão entender onde a gente vai chegar. Vocês estão vendo mastros? Estão vendo mastros? Estão vendo as bandeirinhas, tá? Claro, é bandeirinha, é mês de junho, né? A festa juniana aí, legal, né? Essa é uma obra que pertence ao MAC, Museu de Arte Contemporânea aqui da USP, qual nós fazemos parte, tá? Vejam que interessante. Guardaram isso? Vamos lá. Na década de 1950, surgem as bandeirinhas de festas juninas, que, além de um motivo popular, tornam-se elementos, guardem, compositivos autônomos, como em fachada com bandeiras. Tá? Vamos voltar? Ok? Olha aí. Tá? Guardaram? Vocês estão vendo os saltos? Lembra quando eu pedi para que vocês guardassem aquela pintura impressionista deles? O quanto ele foi mudando? Ele foi ficando simples. Tá? Vamos lá, vamos andar um pouco mais. Tá? Olha isso, gente. Lembra aqui, ó, 1950 e a têmpera.
A têmpera é o importante para ele agora, tá? Ó, 50 por 38, percebam o fundo, as fachadas e a única bandeirinha. Olha como isso tende à abstração geométrica. Eu não sei se vocês percebem bem aqui, à direita, tá? De cima a baixo, ela tem 4 quadrados retângulos. Estão vendo aqui, ó? Olha um fio aqui, ó. Ele modifica a quantidade de tinta, de têmpera no pincel. Estão vendo aqui, ó? Olha como ele vai pintando. Reparem a assinatura dele, a pincelada, tá? E ele joga aqui no meio. A bandeira, ela deixa de ser uma bandeirinha. Ela torna-se uma composição, um instrumento geométrico. Olha, estão vendo esses dois, ó, esse retângulo aqui em cima e esse quadradinho, tá? Que aqui faltou uma parte, mas é outro retângulo, tá? Vamos andando. Olha isso, gente. Ó, 72 centímetros por 1,10, tá? Estou arredondando o tamanho. Reparem essas bandeiras. Olha o que ele faz. Ele cria um horizonte de bandeiras. Ele trabalha as fachadas. Olha o fundo. Olha a pincelada de fundo. Tá? Vocês, por enquanto, estão observando, mas vocês estão percebendo que ele foi mudando a técnica. Né? Ele foi acrescentando. Olha, isso para mim aqui é uma loucura. É uma arte cinética através das cores, onde ele cria as bandeiras com triângulos equiláteros. Olha a alternância de cores. Olha o que isso está fazendo com a mente de vocês. Ó, aqui ele tem um padrão. Estão vendo o padrão? Ó, aqui ele quebra o padrão. Estão seguindo? Ó, 3 bandeirinhas brancas, 3 bandeirinhas brancas, 3 bandeirinhas brancas, 3 bandeirinhas brancas, uma bandeirinha branca. Isso é importantíssimo, a quebra da forma da produção de um artista. Isso são as séries, as mudanças interiores por circunstâncias de vida. Lembram? José Ortega y Gasset? Ele vai mudando essa forma. E quanto mais simples ele está fazendo, mais complexa está chegando a sua obra. Aqui agora nós temos, ó, olha que coisa difícil de ver, parece tão simples, esse mastro. Lembram aquele barquinho que vocês viram, que tinha 2 mastros, que tinha a bandeirinha, que tinha os pássaros? Ó, aqui nós estamos entrando numa arte geométrica abstrata, aonde o simples, o tradicional, né, aonde o folclórico bebido de um italiano paulista começa a transformar-se, e claro que a obra é a autotransformação, ele vai mudando isso. E aqui agora, novamente, um timeline, né, de 1962 a 1976, nós vamos agora, né, entrando. Percebam, mesmo em 1960, ele não deixa de ser uma pessoa religiosa, mas percebam, olha o que ele tem atrás. Essas pinturas, estão vendo? A forma como ele trata. Percebam esse vestido. Olha a pincelada desse véu. Vejam a Maria e o menino Jesus. Olha como ele está segurando essa flor, a mão. Então, ele está lidando com a têmpera, mas ele vai transformando a têmpera nas cores. Lembram quando ele foi pegando isso na Itália? Então, ele brinca com as cores no plano. Ele não nos engana com sombras. Ele não usa esfumato. Lembra esfumato, a técnica criada por Leonardo da Vinci? Sim? Então, aqui ele lida, onde você pode perceber, desperceber, conceber a sua obra. Tá? E elas nos observam. Olha isso. Olha aqui com o terço. Eu não sei, eu acho que é mais... Eu acho tão engraçado chamar de terço, né? Que é 1/3, 2/3, né? 3/3, aí é inteiro, né? Olha o coração, o formato. Olha esse tom, essa cor sobre cor, né? Como ele lida com isso, né? E a têmpera.
Olha como a têmpera se tornou importante e essa geometria dele, né? Então, e aqui agora? Ainda 1960, olha o que vocês estão vendo, essa fachada aqui no meio. Ah, mas, Olívio, isso é muito simples. Vocês vão ver o que está acontecendo aqui daqui a pouco. As bandeiras, ó, as mesmas bandeiras, aqui em cima, aqui embaixo, só que ele muda o fundo. Ele está mudando a nossa paralaxe, ele está mudando a nossa forma de observar a obra. Modifica tudo isso, gente. Esse azul, essa faixa azulão no meio, esse branco no fundo das bandeiras vermelhas, muda o tom do vermelho. Ele cria uma perspectiva interior. Tá? Nas décadas de 1960 e 70, suas composições de bandeirinhas são intercaladas por mastros. Opa, mastro, ah, que legal, ele pintou mastro. Vocês já vão ver o que acontece com os mastros. Com grande variação de cores e, prestem atenção, ritmo. Ritmo, música, frequência de onda. Tá? A técnica da têmpera lhe permite renunciar à impessoalidade do uso de tintas industriais e do trabalho automatizado e mecânico, ou seja, ele faz as suas telas, ele faz o seu chassis, ele faz a sua moldura, ele faz seus pincéis e, óbvio, e ululante, ele faz as suas tintas, dos quais os artistas concretistas se aproximam. A prática artesanal torna-se para Volpi uma resistência política à automação e, simultaneamente, a afirmação de seu lirismo, da sua poética, em vez de reiteração ingênua ao gesto. Vocês estão vendo? O que vocês estão vendo aqui não é uma reiteração ingênua ao gesto. É realmente uma resistência política. Só que, como Gandhi, ó, olha, vocês perceberam a mudança aqui? Essa forma de expor. Por que eu estou fazendo esse tipo de movimento como eu estou? Eu não sei se vocês estão percebendo, os textos são portas abrindo. As obras são leituras em cima de leitura. Mas quando tem a transição, a gente quebra e monta novamente. Olha o que vocês estão vendo aqui. Vocês estão vendo a fachada, um mastro simples e um mastro. As bandeirinhas e essas características emblemáticas. Emblema, em semiótica, tem toda uma significação que é que eu não vou entrar hoje, tá? Senão vocês vão me matar daqui a pouco e vocês vão ver onde nós vamos entrar. Esse mastro aqui, ele ainda não está se apresentando a sua devida importância, mas eu quero que vocês percebam essa porta violeta. Vocês estão vendo a pincelada dele? Olha como ele trabalha o horizontal. Percebam aqui a pincelada oblíqua. Mas, Olívio, e aí? Pois é, né? Olha essa desconstrução. Olha, vocês estão vendo algo no bidimensional. Olha o que o mastro... Aqui são bandeiras estilizadas, bandeirinhas estilizadas, e elas estão sendo... Olha que legal essa montagem. Percebam a montagem, tá? Vamos lá de novo. Quebra-se uma outra obra. Esses mastros, eles quebram a nossa visão objetiva da obra. Os mastros quebram a nossa relação com a realidade. Você não tem simplesmente uma pintura. Porém, reparem as pinceladas. Elas continuam horizontais, porém, elas vão tendo angulações. Reparem as cores que a têmpera simples que ele precisou de uma tinta simples, de cores simples, para trazer o seu interior complexo. Essa obra, gente, é de uma importância singular. Vão aparecer outras ainda, que eu considero muito importantes. Olha a quebra novamente. Olha isso. Vocês estão percebendo que as obras estão ficando inclinadas? Agora, vocês conseguem ver o meu mouse aqui, ó, balançando? Sigam o meu mouse, ó. Aqui é um mastro em cor sobre cor,
Estão vendo? Isso aqui é um mastro. O mastro, ele está quase que oculto, mas ele quebra o caminhar das bandeiras. Reparem as pinceladas. Olha, esse outro mastro, ele vai quebrando com os mastros a linearidade objetiva real, substancial. Ele quebra isso na simplicidade dele. Percebam. Olha isso. Olha, a bandeira é em cima ou é embaixo? Estão vendo as cores quando ele vai quebrando? Olha o movimento que ele criou por causa do mastro nessa obra. Bandeirinhas com mastro, 1960, tá? Pertence ao Banco Itaú. Ó, 52 centímetros por 72. Vocês estão começando a entender por que da importância desse artista? Como de um simples ele consegue chegar a isso? E não deixem de perceber a sutileza da pincelada óbvia e ululante dele. Reparem, ó, olha essa obra. Olha como ele cria uma serpente, um movimento desse cor-de-rosa. Percebam a importância desse mastro, que ele descondiz as cores, ele quebra as cores, ele quebra a obra, ele quebra a linearidade. O mastro, ele veio para isso. Olha, aonde estão as bandeiras? E que bandeiras são essas agora? Que geometria analítica, que geometria não analítica, que álgebra que ele está usando? Lembram de álgebra? Algeber, tá? Século 9 e 10. Claro que eu não podia deixar de falar de uma festa de São João, de 1963, mas ele ainda, mesmo tendo uma obra como essa, ele ainda tem os seus encantos por uma parede, pelas fachadas que são janelas, pelas bandeirinhas em cima. Olha os mastros, olha esse mastro, olha o movimento que ele cria com os olhos, e não sei se vocês conseguem perceber, existe aqui, ó, um movimento de um pseudo-lençol, o movimento do tempo, tá? E claro que ele lida também com os ícones, né? Com os icons. Novamente quebrando o encanto. Olha essa obra dele, gente. Elemento de fachada e bandeirinha. O que acontece aqui? Ele quebra. Olha, vocês percebem, ó, o que tem de mais importante nessa obra? Essa linha aqui, ó. Olha o mouse. Vocês estão vendo uma linha aqui? Essa linha desencanta toda a obra. Ela quebra a obra. E se você não for uma pessoa experiente como observador e experiente enquanto pensador, lembram da Ati Rochma, conhecimento e sabedoria, isso não modificará o estado interior de vocês. Quando vocês estão vendo essa bandeirinha, não, meu filho faz isso, de jeito nenhum. Nem para copiar um garoto, uma menina faz isso. A técnica dessa base da tinta dele, é claro que nós estamos vendo aqui a distância, né? E veja, essa é uma obra de 1 metro por 73. Olha o tamanho dessa obra. Quanto tempo ele demorou para fazer essa obra, gente? Olha as pinceladas aqui, horizontais. Olha essa linha de quebra da pincelada. O que aconteceu com a mente dele quando ele percebeu que tinha que criar um hiato ali? Ele desconstruiu, ele entrou numa arritmia, ele desconstrói o seu ritmo. E agora? Essa questão próxima a uma monocromia. Olha o branco sobre branco, sobre branco, sobre gelo, talvez um cinza preto. É isso que ele conseguiu fazer com a têmpera. Aqui está mais claro o risco. Estão vendo o risco? Ó.
Olha o que ele pode estar criando aqui, uma bandeira enorme, se a obra continua fora. Aqui entra, ele começa a trazer as velas. Ele quebra todo um outro conteúdo dele. Olha esse abstrato dele. Estão vendo o que simboliza para ele esses mastros que vieram de bandeira? Olha a sutileza desse cara. E aqui, olha onde está a bandeira. Olha o formato desses mastros, que são círculos. Olha a fachada onde ele quebra. Estão entendendo a evolução que aconteceu com esse homem simples, tá? Muito simples, sim. E ele chama de fitas vermelhas, tá? Aqui é o período dele, chegando já até o final da vida dele, mas ainda temos um caminho razoável, gente. Percebo que, por enquanto, está sendo bacana, mas eu vou ter que entrar nessa questão. Essa é uma questão para mim, que a minha mente ela funciona assim, e que bom que vocês têm paciência comigo. Teve um cara que criou a questão da substância e categorias. Silogismo lógico como instrumento de conhecimento, argumentação para compreensão. Diferenciar conceitos. Substância suporta a matéria. É óbvio. Aí, esse cara aqui, chamado de Aristóteles, que eu geralmente falo deles aqui para vocês, no quarto século, portanto, há 2.400 anos atrás, esse cara cria as 4 causas: matéria, formal, final, evidência. Material, objeto. Formal, forma. Final, finalidade. Eficiência, origem. Essências, identidades. Acidente, o ocaso. Atribuições, quantidade e qualidade. Aí esse cara criou as categorias. Por que eu estou trazendo Aristóteles aqui? Quando nós falamos de arte, principalmente, no meu caso, em Volpe, eu falo de categorias. Eu entro em gênero, eu entro em espécie, eu entro em indivíduo. Desculpe o pronome possessivo eu, tá? Eu quero me culpar aqui. Olha que legal a matemática. O que é uma categoria? Quanto maior a extensão de uma categoria, menor é a compreensão dela. Quanto maior a compreensão de algo, a extensão é pequena. Compreendam? Vamos lá, categoria. Se você tem um monte de coisas numa categoria, a compreensão é pequena. Se você tem algo, uma extensão muito pequena, a compreensão é mais fácil. Aqui, estudando Volpe, tentando entender Volpe, nós estamos tentando entender a nossa forma de observar, enquanto observador, enquanto o falante fala, para que vocês compreendam a mudança de estado de consciência através das formas, das cores de Alfredo Volpe. Isso transforma a mente. E nós estamos falando de 2.400 anos atrás, quando o cara que criou todas essas categorias que nós usamos até hoje, elas foram mudando também. Mas quem nunca estudou as categorias de Aristóteles não entende o que é uma categoria hoje. Esse cara criou isso há 2.400 anos atrás. E aí, a trajetória artística de Alfredo Volpe é marcada por transformações gradativas que brotam de seu amadurecimento e diálogo com a pintura, tá? Ao unir vasto conhecimento da história da arte, sim, como autodidata, com a prioridade do fazer, guardem isso, do fazer artesanal. Olha a importância da artesania. Volpe constrói uma obra original e sim, incomparável. Incomparável. Tá? Vamos agora desconstruir e construir. Essa é a obra que eu mais gosto dele. Construção em Azuis.
Se vocês conseguirem ver essa obra, Sandra, vai ser difícil você ver no celular, mas vocês percebem que a obra entra dentro da obra, mesmo sendo feita com têmpera. Ela está em movimento puro a partir das formas e cores. As linhas quebram a minha forma observacional. Se elas quebram a minha observação, elas quebram a minha forma de pensar. Se quebram a minha forma de pensar, quebram a minha forma de falar. Se quebram a minha forma de falar, quebram a minha ação. Essas obras são transformadoras. Bem, o nome dessas obras, desse período dele, é chamado de ogiva. Bandeirinhas com ogiva. Vocês sabem por que ogiva? Vocês lembram o que é uma ogiva? A ogiva está numa catedral gótica, portanto, há 1100, 1200 anos atrás. A ogiva, sigam, se for possível, o mouse. A ogiva é isso aqui, ó. Estão vendo a cor mais escura do azul? Isso é uma ogiva. É uma entrada para um outro mundo. Aqui nós estamos na frente de uma catedral gótica. E percebam o que ele fez com as bandeirinhas. Ou são triângulos apontando para cima, ou são bandeiras. Cadê a ogiva? Olha o que ele faz com a nossa mente. E não é uma arte cinética. Percebam essa parede, aonde ela para a parede aqui, é quebrada com esse mastro horizontal. E aqui ele começa uma outra parede. Percebam como isso golpeia a vista de vocês. Percebam como isso quebra os olhos de vocês. Se quebra a vista, os olhos, modifica a mente de vocês. Modifica um estado de observação. Se modifica o estado de observação, modifica um estado de pensar. E aí? E agora? Olha o fundo. Aqui a linha está mais clara. As bandeiras, os mastros e as velas. Olha o que ele vai construindo e desconstruindo na materialidade, portanto, no caminho aristotélico da substância, onde ele cria as categorias, ele modifica o nosso estado interior e, novamente, uma ogiva. Estão vendo a ogiva? Aqui fica... Olha a quantidade de informações nessa obra. Olha como ele brinca com as formas e com as cores. Onde ele consegue chegar nessa mudança interior. Construção em rosa, vermelho e azul. E agora? Essa sequência ou consequência de mastros, tá? Faz parte da coleção do Museu de Arte Moderna, o MAN, aqui de São Paulo. Percebam quantas obras nós temos aqui. Estão entendendo a importância desse artista? Tá? Percebam o tamanho, de novo agora aqui, dessa ogiva, e percebam que vocês conseguem ver aqui, ó, no desenho, uma bandeirinha grande. Estão vendo? Onde é o corte da ogiva? Vocês vão entrando dentro de níveis, de níveis, de níveis de consciência e de obra de arte. Tá? Essa é do Chateaubriand. Tá? Agora aqui, e aí? Olha essa obra tendendo ao abstrato, a bandeirinha única, o seu horizonte, a vela e o mastro. Essa aqui eu trouxe, que é uma das últimas obras dele, no caso aqui a última para nós, 1981, aonde mesmo assim ele traz a fachada como portas e janelas, aonde olha como ele brinca com a sua pincelada própria, a sua assinatura, onde ele consegue ser transformador. E o artista, quando chega a esse nível, o que acontece com ele? Né? Ele faz parte de vários acervos.
tá? Acervo Pinacoteca, a coleção Chateaubriand, coleção de artes visuais do Instituto Brasileiro, tá? Ok? Claro, o Museu de Arte Moderna de São Paulo, como já acabei de falar. Porém, olha o que começa a acontecer e vocês, todos os artistas, precisam ser falsificados. Se vocês não forem falsificados, vocês não são importantes, tá? Esse é um nível de excelência, tá? O que acontece, né? 26/7/2020, existe um grande empresário nosso processando, né, o Marchand por causa de umas obras, tá? Exatamente essas obras que não estão mais claras aqui, que eu não quero ter problemas legais, tá? E aqui a gente começa a perceber que um pequeno Volpe, um pequeno, custa 300 mil reais. Uma média, 1 milhão. Nós temos Volpes hoje de 4, 5, 6 milhões de reais. Hoje, vocês estão começando a entender o que esse senhor fez com ele e o que ele está fazendo aqui conosco. Estão entendendo o que transforma um artista? O que faz ele ter todo esse desenvolvimento? Charles, eu peguei você com alguém aí. Quem é esse cara que está aí com você? Quem é esse sem vergonha aí? Ah, eu não estou. O teu som o som de todo mundo está desligado. Está desligado. Podem ligar o som. Vamos lá. Vamos para a festa agora, gente. Oi, Anitta! Deixa eu ver quem eu não vi. A Beth está aí. Oi, Beth, seja bem-vinda. Que espetáculo de explicação, hein, Olívio? Quem está falando? Ah, Anitinha. Oi, querida. Você de novo. Oi, que espetáculo de apresentação. Parabéns, viu? Obrigado, minha querida. Eu ouvi de você, eu conheço a minha alemã, tá? Não como o Peter, mas eu sei o que tem aí dentro, tá bom, querida? Obrigado. Eu recebo de você. Gostaram? Eu tenho que falar, eu vi Volpe de outra forma. Nossa, passei a gostar, não gostava, e, nossa, é fantástico. Maravilhosa a apresentação, é verdade. A Anitta obrigado, obrigado, querida. Obrigado. A gente tem que falar assim, pensando assim, né? Agora, que nem o Olívio falou. Não é, gente? Claro que ele vale 5 milhões de reais. Olha o que esse cara fez. Ele conseguiu sair de um complexo, que é o impressionismo, que ele foi quebrando enquanto desconstrução. Aí ele foi construindo a partir da desconstrução. Tudo isso eu me refiro ao cérebro, à mente, à consciência, à inteligência, à perspicácia dele. E aí ele chega a uma desconstrução tão grande, que ele construiu. Mas é difícil pintar com têmpera? É diferente? É diferente porque ela é estática, ela é dura. Né? Por isso que o óleo engana muito. O óleo ele cria velaturas, mas quando eu falo engana, no melhor sentido. Né? Lógico, entendi. Ele cria veladura, véus de sabedoria. Né? Isso é legal no óleo. Tá? Agora, o que nós estamos falando de Volpe aqui, imaginem pegar esculturas. Essa análise da desconstrução, primeiro tem que pegar algo, como fala-se no latim, o res. Você pega o res, a coisa. Depois que você pegou a coisa, aí a gente vai para Aristóteles. A gente precisa entender que Aristóteles era contra Platão. Aristóteles cria o ofício, tá? O que é o liceu de ofício? É o pensamento real, substancial. Platão, não. Platão é apolíneo, é o mundo das ideias. Agora, quando você pega o trabalho de Alfred Volpe, você percebe todas essas filosofias, esses conhecimentos. Aonde eu adoraria entrar aqui com vocês agora, num cara que foi muito amigo meu. Mentira,
um cara que foi muito amigo meu, Max Planck, quem criou a teoria quântica. Um dia eu vou dar uma aula para vocês sobre teoria e mecânica quântica embasado nas pinturas de Volpe. Aí vocês vão ver, aí a gente precisa estar embriagado, precisa beber junto, e vocês vão ter que me aguentar um pouco como vocês me aguentam, tá? Então, perceberam o caminhar de Volpe, o quanto que esse cara é importante, gente? Fantástico. Fazer uma fantástico. pergunta? O que ele vale? Claro, claro, Nilson. Manda, querido. Olha, pelo que eu percebi, ele teve uma evolução de uma situação mais objetiva e seguiu para um abstrato, aonde Pera. Ele teve uma evolução no nosso observador objetivo, mas de uma mudança interior subjetiva. Tá. Eu acredito que nessa finalização, o que ele adotou os mastros, as bandeiras, ele quis representar, pela minha pouca interpretação que eu consigo fazer, subidas e descidas de graus, ele começa a representar mais com menos do que da fase anterior. Eu acredito isso. Less is more, né? Thanks very much. Essa é a questão. Ele consegue. Agora, você precisa ter esse estado, né? Você precisa ter. É um estado de consciência. Esse é um dos artistas que eu tive o prazer de conhecer, tá? Acreditem ou cientifiquem, muito simples, vida simples. E ele conseguiu chegar a esse nível de complexidade, porque ele foi atrás da humildade, da simplicidade. Gente, não adianta. O garçom só vai servir se o copo está vazio. E eu estou sendo prepotente, que eu estou chamando o garçom. Tá? A gente só se serve quando o nosso copo está vazio. Você precisa falar, eu não sei. Precisa, a gente precisa aprender isso. Eu não sei. E aí o cara, ele vem e faz o quê? Só que aí você tem duas orelhas. O que for bom fica, o que não for você tira, né? Deixa passar. Esse cara foi sensacional, Volpe. Vocês viram a carinha dele no final? Um vinho italiano. Agora, cadê o... Ah, ele já saiu. Sabe quem ele me lembra, gente? O Charles. Parece me bastante. lembra o jeito. Você me viu? O Charles, o carinho que eu tenho com ele, acho que ele tem por mim. A última foto que ele pôs. Eu sinto muito. Parece. Deixa eu ver, a Maria não viu, Chico? Espera que eu vou mostrar de novo. Ó. Eu vi. Olha aí, ó. Parece mesmo. Parece, bem parecido. Parece quando ele está sorrindo? Lembra muito. Ó, ele saiu, vamos aproveitar, vamos falar dele aqui, ó. Tá? Eu gosto do Charles, né? Arthur, o que você achou, Arthur? Eu reitero o que já falaram, isso não foi uma aula de compilador, foi uma aula absolutamente autoral, isso deveria virar um livro, porque eu nunca vi essa elucidação do processo dessa maneira. Eu jamais enxergaria tudo isso que você nos explanou. E o que eu acho espetacular é que esses pintores foram lidando de uma maneira muito forte com algo dentro deles para que esse processo se estabelecesse. Não foi algo gratuito, foi um processo, não sei, a palavra não é essa, mas é um processo doloroso de alguma maneira. Você está certo, foi um processo e doloroso, está certo. E é espetacular você ver essa porque chegar na simplificação é difícil, cara. Nossa, é difícil.
difícil ter um caráter genuíno, verdadeiro na simplificação, é dificílimo. É dificílimo. E a coragem, né? A coragem que ele teve, né? Coragem, claro. Acho que é Eu importante. tenho um amigo, eu não sei se alguém conhece, o Sérgio Lucena. Alguém conhece esse artista? A Nineta conhece, tá? O Sérgio é um amigo meu de muitos anos e ele está chegando num nível de abstração, mas um nível de abstração, tá? Estou falando de um artista, de um amigo meu, tá? Que é para muito poucos, aonde logo, logo não terá tinta na canvas dele. Ele está chegando mais num nível... Não, procurem esse cara, Sérgio Lucena, tá? É um cara, é um querido amigo. Deixa eu ver uma coisa aqui, espera aqui. Não, eu estou com a rede fechada. Com a rede não, estou com os procuradores aqui fechados. É um trabalho muito legal do Sérgio. Ele lembra o Rothko um pouco. Eu acho que o Rothko, tá? Na questão, você veja, quem é o Rothko? Né? É o Arcângelo Iannelli, Tom, tá? Então, só que o Rothko, ele tinha... É que aqui, acho que... Arthur, eu entendi o que você me embriagou. Então, certas coisas realmente são da minha... Eu compilei e utilizo esses sites oficiais, mas tem muita coisa aqui que realmente é da minha viagem, principalmente buscar Aristóteles, né, meu querido? Hoje você é um querido amigo já, né? Apesar da gente ter uma amizade nova, né? Eu não sei se isso está acontecendo com vocês na vida. Eu tenho amigos que eu conheço há 40 anos, que há 40 anos não me dizem mais nada, gente. E eu tenho amigos novos de 1 ano que estão me dizendo tudo, né? Eu até falo aqui do meu amor pelo Val, que a gente se conhece há 7 anos, Val. 7 anos, você acha que é isso, cara? Não, 7 séculos. Olha, que parece 7 séculos, sabe? Isso é uma coisa mágica para mim, né? E o Arthur é um cara que se aproximou pelo jeitinho dele, mas ele é um cara bem de verdade, ele é um cara de verdade. Não estou fazendo análise aqui, viu, psicanalista? Mas ele é isso. O que é, Val? Você vai xingar ele agora, né? Não vai fazer despeita com ele aqui agora, hein? É que você, Arthur, ele que mandou aquela mensagem, viu, o WhatsApp para você do amigo. Eu sei. Mostra a mensagem! Mostra a mensagem! Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Então, foi o insight. Não, aquilo foi um de-site, de-saia, sem saia ainda, sabe? Agora, Nineta querida, quando a gente entra num Rothko, lembrando que Rothko, ele, na minha opinião, ele não suicidou-se. Ele teve que romper com a sua vida, ele estava muito doente, tá? E é um artista a qual eu gosto muito. Beijo, vou ter que sair. Tchau. Chegou, gente. Tchau. Beijo. Tchau, Soninha. Beijo. Tchau. Sônia, dá tchau. Não seja grossa, Sônia. Eu preciso sair. Tchau. Tá, tchau, Miriam. Tchau, Miriam. Tchau. Tchau, Carolzinha. Beijo. Leva um cobertorzinho. Beijo. Quando a gente fala... Rothko é um cara... Sabe o que a gente podia fazer? Sônia, para o futuro, Miriam, para de mexer no som aí que está fazendo um barulhão aqui, Miriam. Saindo. Tá bom, beijo! Tchau, Miriam. Tchau, gente. Muito obrigada. Foi uma aula maravilhosa. Tchau a todos. Tchau, Aninha. Beijo. Bom te ver. Beijo. Tchau, querida. Tchau. Obrigado. Agora, seria legal... Não sei como sair daqui. Então, espera que o Val vai te ajudar. Pronto. O que a gente pode fazer um dia, né? A Nineta lembrou bem do Mark Rothko, tá? Você vai ver a origem. Porque, gente, qualquer coisa na vida, você tem que citar José Ortega y Gasset. Eu e minhas circunstâncias. Sem isso, não dá para estudar qualquer coisa. Não dá.
Não existe algo. O único cara que criou, nós somos parte dele. Tá? O único cara que criou, nós somos parte dele. Estou falando de Hashem, estou falando de Deus. Então, não dá para falar de Deus aqui. Né? Não dá. Eu não consigo. Tá? Posso falar de sentimentos, de coisas, mas explicar isso, para mim, não é possível. Então, quando a gente pega um indivíduo, você precisa ver que esse indivíduo, essa palavra está errada. Ele não é indivíduo, ele não é indivisível. Ele é as circunstâncias. Então, o que a gente pode fazer, Soninha, a gente pode deixar até já para um próximo período nosso, de comparar 3 ou mais artistas. A gente pega, imagina só, pegando um Volpe, não, um mais velho, um Rothko, um Volpe e um Arcangelo Iannelli, onde você vai analisando os conteúdos de cada um desses artistas. Né? E, às vezes, sabe o que a gente pode fazer também, Sônia? Pegar um último artista que esteja vivo e a gente traz o sem vergonha para apanhar aqui da gente. Nossa, seria maravilhoso. Nós temos vários artistas aqui e a gente faz essa composição também, que eu acho muito legal. Bárbara, eu acho muito bom. Não é, Taninha? É. Então, de repente, sabe, hoje, sabe quem caberia aqui? Eu chamaria o Petit, o Antônio Petkov. Eu chamaria o Petit para conversar conosco. É que o Petit, eu tenho uma paixão por ele, e ele tem uma paixão por um outro Olívio. Ele tem a paixão pelo Olívio físico. Sempre quando ele me apresenta, ele fala, esse aqui é o Olívio Guedes, meu amigo físico. Tá? Que é Por quê? Porque a obra do Antônio Petkov está embasada além do número áureo. Ele usa o número φ, tá? 1.6, o número áureo. Só que ele vai além disso. Né? Ele já está muito além. Mas é a base dele. Então, se vocês analisarem as cores, as obras, vocês vão ver a evolução do Toninho. Do Petkov. Sabe? É como a evolução de um Granato, como a evolução do Claudinho, do Tosi. Tá? Você vai vendo o caminhar de cada um deles, do Cassiporé. Mas quando você pega, e são amigos que dá para a gente trazer aqui para bater papo também com a gente, é legal. Né? Alguns deles batem em mim também, porque são amigos, então, né? Eu lembro, eu estava curador de uma exposição em São José do Rio Preto. O Granato me pegou pelo cangote e falou, Olívio, não põe a gente para falar aqui que eu te mato, hein? Tá? A gente é falante. A gente é falante, né? A gente gosta de estar colocando os colegas, porque eles têm muita coisa, né? Infelizmente, o Granato ainda tem nas suas obras. Né? O Gershman, né? O Gershman, a esposa... a vida foi muito legal com a gente, né? Então, imagina, conhecer essa... Como se fala aqui? Essa trupe toda, né? É muito legal, né? E conhecer, principalmente, né? Outro dia encontramos com José Goldenberg, né? Da nossa comunidade, que vai nadar todos os dias no clube. E eu amo esse cara. Ele foi teu professor, Chico? Ele é um querido, ele foi reitor da USP, ele é físico. Ele é ótimo. Né? Ele é físico matemático. Né? Ele é um querido. Um ótimo reitor. É uma cabeça privilegiada. O que, Taninha? É uma cabeça privilegiada. Ele é. Agora... Eu entrevistei ele lá na... E aí? Fala disso. Não, é fantástico, porque o que ele tem, ele é tanto, que é até difícil para ele conseguir pôr para fora. Ele tem muita coisa. Tanta coisa que ele tem. E ele é simples. Acabou de perder a irmã agora, faz 2 semanas. A Rosa, minha amiga, Eu encontrei com ele sábado retrasado. Não. Sexta-feira passada encontrei com ele. Uma semana depois, né? E nós perdemos essa semana a Anitta. Né? Uhum. Anitta, eu tive o prazer de beber da biblioteca dela, sabe? Então, agora essa biblioteca vai estar no Museu Judaico. Que legal!
Oba! Nós temos um espaço para Mais a alto. Levinsky. Bacana. Olha que legal. Uhum. A gente tem... Gente, nós somos os nossos amigos, né? Sem eles, nós somos nada. Muito bom. Nada. Nós Não não é completamos, nós somos sim. Quem disse que nós não somos nada? Nós nos Olha, fala por você, porque eu não sou, não. Eu sou um sozinho, isolado. Não, Você senhor. nunca me abraça, você Não, nunca me senhor. beija. Nós nos completamos. Ah, não tenha dúvida. Eu te amo, Tânia. Então, todos Eu te amo. Cadê a Tânia? Cadê a Tânia? Ela está disfarçada em Michel de Notre Dame. Hã? Não, Olívio, nós tradamos. Oi. tô aqui. Fala. Posso fazer uma Não, pergunta? não pode fazer Por pergunta. favor. Ah, então É pode. importante. Então pode. É assim, eu acho que é interessante. Espera, Marta, nunca mais pergunte. Você sempre pode perguntar, minha querida. Muito obrigada. Sempre. Não. Aqui. Você sempre pode perguntar. Então, eu queria comentar o texto que você escreveu lá na exposição do Marielces, porque eu achei esse texto que fiquei com umas dúvidas no texto, queria te perguntar o que quer dizer, tá? Não é o lugar para você falar desse texto, porque a Tânia, que vive corrigindo o meu texto, tá? Eu sou meio complexo na escrita mesmo, tá? Então, vai, manda. Ô, Tânia, se você aprontar comigo aqui, eu te bato, hein? Esse texto que está lá na exposição da Hebraica é o mais entendível que você escreveu. Tá vendo? Grossa. Olha, que maldosa. Grossa. Mais um entendível. Não, mas assim, tem umas dúvidas mesmo. Ó. Por exemplo, quando você fala assim, transforma a percepção, seu expressionismo é de qualidade simbólica. O que é expressionismo de qualidade simbólica? Tá. O expressionismo, basicamente, o que surge na França, principalmente o que surge na Alemanha, onde eles lidam com as tintas e emoção. Então, eles estão felizes, amarelo, vermelho, né? Explode. E aí, para mim, essas cores são simbólicas, que representam meus estados interiores. Então, essa frasinha curta que você leu, as cores, né? Você veja que ele, ao mesmo tempo, ele não é que ele seja um cubista, mas ele manuseia muitos riscos e os traços. O colorido dele é fantástico, né? Ele tem um movimento, ele é tido como expressionista. Eu não usaria, basicamente, mas meus colegas, que são mais importantes do que eu, que se debruçaram sobre ele, acham isso. Eu já não acho que ele seja, mas, então, para entrar nessa seara, né, como se fala aqui, eu chamo o expressionismo dele de simbólico, aonde a cor representa uma forma e essa forma me traz um signo que se transforma em símbolo. Ficou bom, Tânia? Lindo. Ótimo. Bonito. Tá bom. E depois Muito tem, bonito. Lívio, eu posso comentar uma coisa? Como Não, Val, não, né? Você acabou de estragar o que eu ia falar, Val. Fala. É impressionante. Eu acompanho todas as fases de uma exposição, do começo, meio e fim, da divulgação, como produtor. É impressionante como você entra numa ação de imersão na hora que você vai falar sobre um artista. Assim, você tem toda a questão da poesia que você busca, né? Isso na minha concepção. E o respeito pelo traço, pelo até o inconsciente do próprio artista que você busca. É impressionante, porque, Tânia, quando eu recebo todos os textos, né? Dificilmente tem um texto com algum erro. Obrigado, Val, obrigado. Não, eu estou querendo me policio muito, porque eu quero aprender a também não errar, entendeu? É muito complexo isso é muito complexo, eu estou sendo muito sério, muito sensato até. O respeito que você tem com os artistas, quando você coloca o teu nome e você faz aquela eu acho que chega a ser uma poesia, Tânia. Por isso que eu acho que até você vai buscar eu acho que você faz uma meditação. Eu não sei se você fuma um baseado, não sei que porra é essa, desculpa a expressão. O que você faz, cara, é uma coisa louca.
Uma expressão muito Val. É uma loucura, porque você entra num inconsciente que não é teu. Você busca essa mesma. Quando você escreveu do próprio Arthur mesmo, né? Quando eu acompanho há muito tempo de vários artistas, é muito sério isso. E é muito bonito, né? Porque você tem uma. Eu não sei que droga é essa que tu usa também. Que vinho é esse que tu usa também? Deixa eu comentar um pouquinho. Começar a usar essa porra, porque não é possível. Não, é que eu vou almoçar na casa da Maria e o Chico fica colocando uma pimenta lá, e essa pimenta é transformadora, cara. E eu vou almoçar toda semana lá, antes de fazer o texto. Mas é muito intenso. Muito bem. Será bem-vindo. Deixa eu comentar um pouquinho, dá licença. Jalapeno. O que o Olívio escreveu na minha exposição, para mim, foi o maior presente que eu poderia receber. A hora que acabou a exposição, eu ainda tirei aquele plástico direitinho e coloquei num outro material, numa madeira. Então, fica o tempo inteiro na parede da minha casa. E eu sempre torno a ler as frases e vou descobrindo algumas coisas que eu não imaginava ou que, nossa, isso bate, nossa, isso é espetacular. Não, esse foi o meu maior presente esse ano inteiro, foi o texto que o Olívio escreveu. Olha, Olívio falou bonito agora, hein? E ele tem realmente essa capacidade de abstrair, entrar no inconsciente, entrar em contato com a pintura, com o artista também, e, de repente, junta tudo e vem o texto. E a desmontagem, Arthur, se você me permite, foi o mais engraçado, porque ele estava mais preocupado com o teu texto do que com os quadros dele. Você vai levar mesmo o texto? Eu posso fazer um outro. Não, eu quero levar esse. Ele estava protegendo de um jeito. Uma coisa impressionante, né, Arthur? Agora, olha, eu confesso a vocês, por uma coincidência, as pessoas que estão aqui, qual eu escrevi, eu me sensibilizei. O Val é meu amigo. Lembrando a importância lembrando a importância dessa palavra amigo, né, gente? Amigo tem amor no meio, a palavra, né? Então, ela é importante por isso. Mas tem artistas que não é sempre assim, viu, gente? Precisa ter... não é sempre assim. Quando vocês pegarem determinados títulos, né, determinados textos, tem duas pessoas aqui que me entendem bem nisso, tá? Uma é a Nelly e a outra é a Tânia. Aí entra o meu lado judaico-cabalístico mesmo. Esse é o meu lado judaico-cabalístico, religioso, olha que contraditório, não religioso. Então, aí entra aquele momento onde a Kabbalah, o que quer dizer Kabbalah? Recebimento. É aquele momento que você recebe o que o Val falou, né? Ele vem mesmo algo. Agora, precisa abrir a porta só, né? É teu dom, não tem jeito. É mais do que dom. É mais do que dom. Eu não colocaria como dom. Eu colocaria como uma coisa que está, um sentimento impregnado. Ou seja, quando você escreve, como falou o Val, você tem uma outra dimensão. Você, por exemplo, nos trouxe hoje uma aula de Volpe, que é totalmente diferente do que cada um de nós que estava aqui via Volpe. Então, isto é algo que vem, talvez, exatamente da tua colocação na Cabala. Pode ser por isso. Não é religioso, é laico, mas está na Cabala e você está dentro. Você incorpora o que você está estudando na Cabala e você transfere para o teu sentimento. Essa é a minha percepção. Obrigado, minha querida cunhada. Obrigado, minha cunhada.
Obrigado. Não, agora vamos mudar de assunto. Gente. Vamos mudar de assunto. Podemos mostrar um dia, se você permite, todos os textos que você fez, que eu tenho tudo arquivado aqui, para mostrar para o pessoal o quanto foi profundo isso também. Entendeu? É engraçado isso. Eu tenho uns textos aqui. Eu podia fazer uma exposição dos textos, hein? Que também é um. Eu também acho. Eu acho que é bem bacana a gente fazer isso. Tchau, gente. Mas aí... Quero saber quem vai falar dele. Eu quero saber quem vai falar. Não, pera. Vamos mudar o assunto. Eu estou ficando constrangido mesmo. Ele vai chorar. Eu já chorei. Então, posso dar o meu depoimento? Não, agora... Pode. Mas eu vou para... E aí eu te dou junto... Peraí. Aí eu dou junto um lencinho para você enxugar as lágrimas. Ah. Eu vou falar de um outro jeito que assim que não conheço muito a cabala, a religião, mas enfim, eu acho que isso acho que a gente teve uma experiência com a mudança do nome da minha exposição e eu acho que é o que o pessoal está falando. Eu acho que é amor ao próximo, é humanidade, é compaixão. Quando você escreve sobre outra pessoa, quer dizer, você tem que ter uma escuta sobre o artista, sobre a vida do artista, os sentimentos. Então, assim, foi essa experiência que eu tive com você, entendeu? Então, assim, a despeito de todo o conhecimento técnico, né, artístico e tudo, eu acho que tem que ter um link, uma humanidade quando você escreve um texto de uma pessoa. E eu acho que essa contemplação que todas as pessoas que passaram pelas exposições no clube estão falando. Então, eu concordo. Eu acho que a gente tem que se despir, acho que você tem que se despir um pouco de si e escutar o outro. E eu acho que você tem essa escuta com as pessoas que estão expondo lá no clube. Eu me senti assim. Né? A palavra uma empatia. Uma empatia direta. Agora esse outro. Uma compaixão. Eu vou fazer uma observação também. Queria fazer um comentário. Eu acho que o Olívio, apesar não, considerando até o fato de que faz parte de uma amizade muito recente, criada nesse grupo, ele traz uma resposta momentos que qual é a utilidade da cultura na busca da gente ser feliz ou encontrar coisas boas na vida. Eu acho que o Olívio ele traz isso, mostra que a cultura, e ele consegue transmitir para a gente, é capaz de nos fazer enxergar coisas que a gente não enxergava antes de ter essas conversas que nós temos. Eu sou um daqueles que, por exemplo, Volpi nunca me chamou a atenção como chamou hoje. Eu acho que ele hoje mostrou um Volpi que tem muita coisa, quando ele falou da física quântica, movimento, as velas querendo chegar no mastro, isso aí é muito significativo. Uma linha dividindo uma tela, onde parece que você está virando a página de um livro, eu achei muito bacana isso. Então, a gente tem que tirar o chapéu, porque o Olívio tem essa característica de ser realmente um master, um mestre. Nos ensinou a ver Volpi. Nos ensinou a ver Volpi. Isso. Aqui hoje estamos mudando. Já que estamos falando de grupo e escolas, estamos falando desse grupo escola da Hebraica, que tem esse mestre, com toda essa poética que vai desde a cabala, com a profundidade da cabala, até até a parte externa da academia, com toda a segurança que nos transmite, né? Então, a Hebraica está com um excelente mestre dando aula e reunir esse grupo aí. Parabéns. E eu diria que ele não sei se vocês estão me ouvindo, mas eu diria também que ele conseguiu desconstruir um certo olhar. E essa desconstrução que ele nos propôs, ele foi chamando a atenção. Então, e fixou, né? Eu amei. Tá. Então, gente, Val, de novo não, Val. Eu tenho que colocar isso, por gentileza.
Vai tocar mais. Também é o seguinte, se ele não gosta, se ele não se identifica com o artista, não tem dinheiro no mundo que faça ele assinar. Ele só assina porque... eu acho que não é só isso, né? Ele só come o que ele gosta. É engraçado, a gente tem uma irmandade muito parecida. Ele não assina nenhum artista, nenhuma curadoria por dinheiro no mundo nenhum, que eu já vi isso rolar várias vezes, se ele não se identifica e se ele não respeita o artista. Se ele respeita o artista, não é por amizade, nada, porque ele não leva muito isso. É quando ele se identifica com o artista, quando ele vê que tem potencial. Senão, não tem dinheiro no mundo, não tem Rolls Royce, não tem Rolex, não tem... Gente... Eu vou complementar o que o Val falou. Em excelência é o respeito. Essa palavra respeito, você... É muito legal. Na hora de uma exposição, é o que mais você precisa. E você sente muito isso com o Olívio. Te eleva, sabe? Você sentir esse respeito. E não é comum um curador respeitar o artista que está expondo. Bonito. Olívio, você acabou de participar do arquivo confidencial do Faustão. Agora nós vamos chamar... Boa! O que foi, Sônia? O que foi? Eu não vi o resto. Ela me xingou, não foi? Não, ela falou que era o arquivo confidencial do Olívio. Verdade. Olha, Zila. Oi, Zilária. Liga o som, querida. Liga o som. A Beth está quietinha, né? Eu estava ouvindo o tempo todo. Ah, que bom. Estava ouvindo o tempo todo. Beth, você está bem, Beth, querida? Você está bem, né? Eu estou bem, mas eu estou exausta e a gente não conseguiu arrumar tudo ainda. Então, eu perdi muito, infelizmente, da aula de hoje, mas o que eu consegui ouvir, eu adorei, como sempre. Desculpa Obrigado. que eu estou assim, oculta, mas eu não estou em condições de aparecer. Oculta presente. Isso é muito importante. Então, Obrigada. gente, nós que agradecemos. Bom. Né? Fantástica. Não tenho o que falar. Bem, gente, por que vocês fizeram... Eu vou ter que fazer essa pergunta. Vocês vão entender por quê. Por que vocês fizeram essas questões hoje, hein? Porque o que eu acho? Tinham que ser feitas, ué. A aula de hoje mexeu muito com a gente. De uma generosidade, passando para a gente o seu olhar de uma forma incrível, que eu, pelo menos, me emocionei. Eu acho que todo mundo. Por isso que alavancou esse sentimento hoje. É o que eu acho. Certíssimo, Sônia. É isso mesmo. Concordo plenamente. Também. Então, eu vou fazer as palavras do Nilson. Você transcendeu hoje. Nos transcendeu. Não. Eu não. Olha só. Se eu transcendi, se o falante transcende, é porque os ouvintes fizeram ele transcendir. Não estou sendo falso humilde, não. Eu vou entrar no que o Nilson falou. Nós estamos realmente virando um grupo. Nós estamos trocando conosco. Então, eu recebo o presente. Não, longe de mim, eu recebo os elogios, sim, recebo e aceito e agradeço. Muito obrigado. Porém, isso não é único. Isso vem dessa nossa troca, dessas nossas questões. Não é, Tânia? Hoje foi uma troca. Exatamente. Isso. O que você passou não é que bateu, não bateu, porque bateu é uma palavra dura. Não. O que você passou hoje foi uma nuvem que chegou para nós e ela voltou para você. Olha, lindo! Se é possível, eu estou te amando mais ainda, tá bom? Tá bom. Agora, eu vou falar uma coisa. Hoje é dia 22.
no 22, nós temos mais 5 encontros. No último encontro, desculpe, eu aprendi a guardar segredos por circunstâncias na minha vida. Né, Tânia? A gente tem que aprender a guardar segredos. Então, eu vou revelar o que aconteceu hoje para vocês aqui, no nosso último encontro. Vocês não... Olha, é a frase feita, mas acreditem no que eu vou falar. É cacofônico até. Vocês não vão acreditar o que aconteceu hoje aqui conosco. Eu vou falar na última aula, tá bom? Não, vou falar na penúltima aula, daqui a um mês. Daqui a 4 semanas eu vou revelar a vocês. Vocês não vão acreditar. E não se preocupe, quem não estiver saberá pelo outro, tá? Aconteceu algo aqui que... Ora, como dizem os espanhóis, pero que hay... É isso. Hoje vocês não vão acreditar. Foi mágico. Mas Sônia tem um porquê. Mas, bem, eu quero deixar vocês, obviamente, curiosos, claro, e eu não vou falar mesmo, tá? E vocês vão gostar de, daqui a um mês, perceberem as nossas participações aqui. Por que Nós viramos bandeirinhas hoje. O quê, querida? Nós viramos bandeirinhas hoje. Todos nós. Olha que legal. Gente, olha, eu amo vocês. Uma boa semana. Bem, final de semana, Shabbat Shalom. Um beijo. Até daqui a pouco, tá bom, gente? E muito obrigado.